Olá, sejam muito bem-vindos ao último bloco das aulas da pós-graduação do módulo 14 e ao último bloco de aulas da pós-graduação como um todo. Então, parabéns para você que chegou até aqui, parabéns por todo o seu esforço e dedicação. A gente sabe que o caminho é longo e o conteúdo são bastantes, a gente se preparou tudo com muito carinho. Eu fico muito honrado, né? Eu iniciei a pós, agora estou terminando as aulas. Então, espero poder compartilhar algumas coisas bem interessantes, somente desse assunto da telereabilitação, que a gente tem um carinho grande. Vocês sabem que a gente tem um braço aí que está para surgir em relação a essa modalidade e a gente fica muito feliz de poder oferecer isso dentro de uma pós-graduação, sabendo que hoje ainda não tem essa matéria em diversos outros locais. Então, quando a gente fala em relação às aplicações práticas, quando a gente está falando um pouquinho desse processo, a gente já falou, já repetiu, vou falar ainda algumas vezes, que a gente precisa entender que quando a gente fala de telereabilitação, a gente está falando primeiro da reabilitação e todos os seus princípios. Então, a gente não pode pensar em nada muito diferente, sim como adaptar e se ajustar em relação a todo esse processo, né? Então, pensando assim, quais são as possibilidades dentro do atendimento remoto, né? Como que a gente precisa pensar e partir do princípio para ajudar o nosso paciente nesse aspecto, né? Então, vou contar alguns casos aqui, vou contar alguns casos que eu passei na minha prática em todos esses 2 anos aí quase que de pandemia, onde a gente teve uma intensidade um pouco maior com os teleatendimentos e algumas experiências bem interessantes, tá? Então, a situação 1, imagine que você já tem um paciente com dor crônica, ele já realiza há 4 meses um tratamento com você, por exemplo, ou qualquer período específico, e ele tem uma previsão de uma viagem onde ele pode ficar por um período de pelo menos 2 meses, um tempo específico. Então, nessa hora, normalmente, só pensando no presencial, a gente já pensaria em orientar ele algumas coisas, obviamente, mas pensando na modalidade da tele, a gente conseguiria continuar a acompanhar esse paciente de uma forma que praticamente poderia ser a mesma frequência e dentro da mesma rotina que ele já fazia. Então, esse processo é muito interessante porque hoje é muito comum tudo isso, né? Então, depende muito do perfil, né, do seu paciente. Então, pode acontecer e a gente pode continuar o tratamento. Isso acaba sendo muito bom, tanto para a sua agenda, para o seu negócio, quanto para o paciente que não vai ficar sem nenhuma manutenção. Obviamente que você pode fazer algumas manutenções em relação à frequência e o que você vai prescrever para ele, mas eu já acho um ótimo período até para você gerar um pouco mais de autonomia e auxiliar ele caso o contexto que ele esteja vivendo a partir disso seja muito diferente, certo? Então, aqui é um relato e uma parte muito interessante, onde o teleatendimento acaba encaixando muito bem e facilitando, e quando o paciente retorna, obviamente, tudo pode voltar ao normal e o paciente já tem essa experiência, essa frequência de realmente poder fazer à distância. Então, algum dia que ele não possa se deslocar, ele fazer por essa modalidade. Uma outra situação, dançarina profissional, está em alguma companhia profissional também, porém não é fluente da língua local, né? Então ele tem uma queixa que influencia muito e pode impactar muito da participação dela dentro da companhia, o que acaba podendo influenciar diretamente a carreira dela e alguma grande conquista que ela teve, né? E aí, na companhia, tinha fisioterapeutas, equipe médicas, porém ninguém conseguiu solucionar o caso dela. Então, nessa hora, ela está por estar em outro local, outro serviço, outro país, ela não conseguia achar nenhuma outra alternativa. E até porque, às vezes, a língua atrapalha para você poder ter um entendimento adequado que a tranquilize e realmente consiga seguir essas instruções relacionadas à reabilitação dela. Então, nessa parte, foi um caso muito interessante que eu gosto de compartilhar e não foi o único, teve diversas outras situações parecidas, muito semelhantes assim, que a gente compartilha e eu acho muito interessante, onde mesmo de forma remota, senti que eu conseguia auxiliar mais do que os próprios profissionais que estavam lá com ela de forma presencial. Então tem todo esse processo de conseguir potencializar o que o nosso atendimento online pode fazer e seguir todos os princípios da reabilitação, como a gente sempre estudou e aprendeu, tá? Uma situação 3, então você está trabalhando em algum clube ou algum local, pode ser até um ambiente de trabalho, onde você tem pelo menos 100 atletas, 100 trabalhadores, você pode diversificar, e depende obviamente do contexto, e aí você tem uma necessidade de fazer um acompanhamento de queixas e elaborar uma proposta de prevenção e diminuir o impacto das lesões nos atletas e diminuir gastos do clube. Então, essa é uma situação muito interessante que o teleatendimento acaba sendo muito rico, porque todo o processo de monitoramento que a gente precisa fazer, normalmente não precisa necessariamente ser presencial. Então, a gente pode, à distância, conseguir fazer um acompanhamento mais interessante
e fazer depois um registro e elaborar propostas baseado em todo esse screening que você está fazendo, todo esse entendimento do que está acontecendo e o que está repercutindo, né? Então, toda vez que a gente fala de registro, a gente sempre tem como referência aqui na casa o professor Luiz Espanhol, em relação a monitorar e entender bem tudo o que tem acontecido com os participantes, os atletas ou trabalhadores do local. Então aqui é uma parte que o teleatendimento pode funcionar muito e principalmente de forma assíncrona, onde você pode elaborar um formulário, pedir para todo mundo responder e acaba ficando um processo muito interessante e em cima disso você elaborar uma proposta que também pode ser via teleatendimento, pode ser por via de um processo educacional, vídeos, discussões em grupo, onde não precisa estar todo mundo, de forma assíncrona ou síncrona. Então aqui é uma situação muito interessante para a gente conseguir e a diversidade acaba sendo muito grande e vai, obviamente, basear em relação ao que a necessidade do local que você está trabalhando, certo? Então, na situação 4 aqui, a gente tem um paciente com dor nociceptiva, e eu vou dar um exemplo aqui do entorse de tornozelo, e por causa desse entorse ele está muito incapacitado no início e ele acaba tendo dificuldade de deslocamento. E devido a essa queixa, ela está dependendo de alguém para se deslocar. E ela fala assim, putz, eu só consigo vir uma vez por semana. Então imagine que é um paciente que você precisa e quer dar uma atenção maior, a pessoa tem essa possibilidade, né, até questões financeiras, mas ela tem uma dificuldade de deslocamento. Então você pode fazer um atendimento presencial e fazer um híbrido e misturar em relação a todo esse processo de fazer um presencial e online e você conseguir acompanhar o paciente da mesma forma, né? Então acaba potencializando, expandindo e facilitando como que você trabalha com os seus pacientes. Então aqui é uma situação que mercadologicamente falando e para as necessidades do paciente também é muito interessante, né? Situação 5, o paciente vem para o Brasil exclusivamente para fazer um pós-operatório de LCA, por exemplo, e depois ele precisa voltar para o seu país, né, após um mês da cirurgia. Então, essa parte é muito interessante, que às vezes ele vem por alguma necessidade específica ou confiança de algum profissional também, e depois, logo em seguida, ele pode fazer esse pós-operatório imediato contigo, no seu serviço, e depois você consegue dar continuidade ao tratamento e acompanhar ele de forma remota. Isso é uma coisa muito rica. E nessas horas a gente precisa entender o que você realmente consegue ofertar para esse paciente e entender se ele precisa de um outro profissional lá também e você fazer o acompanhamento dele aqui para entender se está tudo correto. Então, essa é uma situação muito comum dentro do nosso consultório, é uma situação que corriqueiramente tem dentro dos serviços e agora que a gente dá um nome, né, de teleatendimento, a gente consegue realmente potencializar todo esse processo. Uma situação 6, pensar que você reside em alguma cidade que é pequena, uma cidade menor, porém é especialista de uma área muito específica. E nessa hora que você é um especialista de uma área muito específica, todo aquele redor de cidades ou dentro até do próprio estado, às vezes não tem um especialista naquela área que você se formou. Então, nessa situação, você pode divulgar seu serviço e conseguir abranger muito mais a sua área, né, que você está atingindo. Então, não necessariamente você só aumenta a quantidade de atendimentos, e sim também aumenta a área e o campo que você está conseguindo reverter. E isso é o que mais tenho visto, onde muitas pessoas estão atendendo gente, amigos que estão em outro estado, né? Então, isso facilita para que pessoas tenham um serviço de qualidade em locais que eles não necessariamente facilmente teriam acesso. Então aqui é altamente relevante a gente entender a questão da disponibilidade e potencialização de tudo que a gente pode oferecer como profissional, tá? Então, caso você seja esse profissional especialista de uma área específica, tem um grande mercado aí para você estar trabalhando e atingindo, certo? Situação 7, paciente com fratura de cotovelo realizou uma cirurgia em um país que não reside e antes de retornar ao seu país teve dificuldade de encontrar serviço de fisioterapia no local que operou e aonde mora. Então, a gente sabe que as fraturas de cotovelo têm uma grande chance de criar uma rigidez e para você soltar e conseguir quebrar aquela fibrose acaba sendo muitas vezes necessário até um procedimento cirúrgico, um segundo procedimento. Então, entendendo toda essa particularidade, especificidade da fratura de cotovelo, a gente sabe que um mês sem fisioterapia, isso causaria um grande risco para uma reabordagem invasiva, né? Então, nessa hora é altamente relevante que eu consiga dar uma assistência, e foi o que aconteceu. Uma amiga pessoal minha,
onde ela fez a fisioterapia, chegando no país, ela demorou um tempinho para conseguir realmente encontrar um serviço e ela também não gostou muito do serviço, mas para mim eu entendia que precisava de um outro serviço, principalmente para fazer o ganho da extensão. Então, essa relevância de você entender essa necessidade do paciente foi bem interessante e principalmente que, num geral, pela qualidade do serviço que ela encontrou, acabou até que o meu serviço de fisioterapia à distância acabou fazendo um pouco mais de efeito do que realmente a fisioterapeuta que estava no local. Então, nessas horas, essas particularidades são muito importantes e não deixar a pessoa desassistida de qualquer serviço e não correndo risco de nenhuma cirurgia seguinte, certo? Então, tudo isso está relacionado às situações que eu passei, que eu lembrei aqui que foram um pouco mais marcantes, mas tiveram diversos outros casos que a gente realmente também tratou e continua tratando na modalidade de teleatendimento. Então, como vocês podem ver, há uma grande potencialização do que a gente pode fazer e atingir como mercado, tá? Então, essa é uma parte muito interessante e conseguir também disponibilizar serviços de alta qualidade para pessoas que não têm condições de chegar ou até financeira, onde facilitaria alguns processos, tá? Então, dentro do meu dia a dia, hoje, normalmente quando o paciente faz o primeiro contato, eu solicito um áudio para ele relatar o caso. Então, nessa hora, até para começar a entender o que vai vir, assim, a gente já começa a ver a forma que o paciente fala, a intensidade, um pouco da origem da dor, um pouco de algumas crenças que ele está tendo. Então, é uma situação muito interessante que a gente precisa analisar com calma e a partir disso a gente vai conseguindo dimensionar para entender qual que seria essa abordagem inicial. Depois, obviamente, o contato para agendamento que a gente faz e sempre que possível a gente fala que até, às vezes eu falo que é obrigatoriedade do serviço, que o primeiro contato seja por um teleatendimento, uma avaliação remota. Nesse momento onde o paciente, por mais que às vezes ele fique um pouco resistente, quando ele tem a experiência, a primeira experiência, aquilo acaba sendo agradável, ele já abre um pouquinho e consegue realmente acreditar e ver que ela é possível e que talvez não faria tanta diferença se tivesse presencial ou não. Então, nessas horas, esse é um dos pontos fortes e eu digo muitas vezes e reforço que o meu atendimento acaba sendo muito parecido, principalmente em questões de avaliação de forma remota ou presencial. Então, como hoje a gente trabalha nesse primeiro momento, todo esse processo de aliança terapêutica, educação em dor e todo o processo que a gente já conversou em outros módulos, a gente literalmente acaba potencializando algumas coisinhas aqui, certo? Então, nessa hora, a grande necessidade de você conseguir entender todas essas mesclas que a gente pode fazer do formato assíncrono, síncro, presencial e híbrido é muito interessante e muito necessário. Então, nessas horas, não é você ter preferências, e sim você entender que você tem mais possibilidades de formas diferentes de entregar. Então, logo no início da pandemia, eu lembro que eu vi um movimento muito interessante de diversos colegas de profissão, onde eu vi eles fazendo diversas listas e formatos de entrega dos protocolos que eles estavam utilizando de exercícios ou qualquer outra questão da reabilitação, de forma muito interessante. Então, acho que fica muito legal você ter uma cartilha personalizada ou um banco de vídeos de exercícios para você entregar para o seu paciente. E tudo isso acaba sendo, entre aspas, um legado da pandemia, onde a gente ficou preparado para situações já que seja assíncrona ou de forma remota. Então, isso é muito interessante. E aí, dentro disso, vocês já viram nas outras aulas, o caso do reabilitador, por exemplo, o protocolo inteiro ele já existe, só que tem sempre um fisioterapeuta, que no caso é o Yuri, que vai dando assistências e melhorando o entendimento dele durante o processo dele de reabilitação, certo? Então, nessa primeira aula, contextualizar, contar um pouquinho como que a telereabilitação chegou aqui na minha rotina clínica e poder facilitar para vocês expandirem um pouquinho como vocês estão enxergando todo esse processo, certo? Então, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.